Oi gente, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Tatiane. Meu nome é Valquíria. E nós somos alunas do terceiro período de Fisioterapia da Faculdade Univas Pouso Alegre. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a fisiologia da contração muscular. O tecido muscular, ele representa cerca de 40% do nosso peso corporal, sendo constituído de células especializadas em realizar a contração. Ele pode ser dividido em 3 tipos musculares. O primeiro é o músculo estriado esquelético. O músculo estriado esquelético, ele é chamado de estriado por conta de quando a gente vê ele no microscópio, ele é constituído de estrias, tanto claras quanto escuras. E ele é um músculo de controle voluntário, então a gente tem controle sobre a sua contração. O segundo é o músculo estriado cardíaco. Ao analisarmos ele no microscópio, ele também pode observar estrias, porém ele é de controle voluntário, a gente não tem controle sobre ele. Esse músculo ele é específico do coração, podendo ser chamado de miocárdio. Bom, o terceiro é o músculo liso. O músculo ele está associado aos nossos processos internos, localizado em estrutura como vasos sanguíneos, estômagos, intestino, e ele não possui estria, por isso ele é chamado de músculo liso. Bom, e ele tem controle involuntário. O músculo, seja ele pela contração sustentada ou alternando os períodos de contração ou relaxamento, ele é responsável por 4 funções. Movimento do corpo, isso se deve aos músculos esqueléticos. Movimento de substância dentro do nosso corpo, isso se dá ao músculo liso, né, que é a movimentação do sangue. E a terceira, a estabilização da posição do corpo e do volume do órgão também. Um exemplo é quando impede o refluxo ou a nossa estabilização corporal. Um exemplo é quando a gente está com sono, quando a gente dá aquela pescada, a gente perde a estabilização do corpo. E a produção de calor, que é a consequência do trabalho executado por eles. Bom, além disso, o tecido muscular ele possui 4 características. A excitabilidade, que é a capacidade do músculo receber um estímulo motor e responder a ele. A segunda é a contrabilidade, que é a capacidade do músculo se contrair ou encurtar. E a terceira é a extensibilidade, que é a capacidade do músculo de se estender. A quarta e última é a elasticidade, que é a capacidade de retornar à sua forma normal após uma contração ou extensão. Bom, agora eu vou falar sobre a estrutura muscular esquelética. Cada fibra, ou seja, cada célula muscular, ela é envolvida por uma camada de tecido conjuntivo, que chamamos de endomísio. Cada fibra, por sua vez, possui um citoplasma. E cada citoplasma, tem um grande número de miofibrilas. As miofibrilas, elas são formadas por centenas de miofilamentos, e esses miofilamentos são constituídos de 2 proteínas, a actina e a miosina, que a gente vai falar no decorrer do vídeo. As fibras musculares, elas se organizam em grupos de feixes de fibras musculares, os quais são envolvidos pelo perinísio. Vários feixes de fibras musculares são encobertos por uma camada de tecido conjuntivo, que recebe o nome de epinísio. As camadas do tecido conjuntivo, o endomísio, o perinísio e o epinísio, eles se alongam além da fibra e elas formam os tendões, que unem os músculos aos ossos. Bom, gente, e por último eu vou falar sobre a inervação. Cada fibra muscular também tem contato íntimo e direto com a porção do neurônio motor, que é o que estimula esse músculo. Cada neurônio motor inerva várias células musculares. Então, chamamos de unidade motora o conjunto de um neurônio e um grupo de fibras musculares, que é o que ele inerva. A estimulação de um neurônio motor faz com que todas as fibras musculares inervadas por ele se contraem simultaneamente. Cada fibra muscular é composta por algumas estruturas cilíndricas que recebem o nome de miofibrila. Essas miofibrilas, por sua vez, são compostas de miofilamentos, os miofilamentos grossos e os miofilamentos finos. Esses miofilamentos eles vão estar dispostos ao longo da fibra muscular em compartimentos. Esses compartimentos recebem o nome de sarcômeros. Os sarcômeros são as unidades básicas funcionais
do músculo. E eles são as menores estruturas contráteis do músculo. Então, quando o músculo se contrai, na verdade, quem está se contraindo é o sarcômero. Como o músculo ele é composto de diversos sarcômeros, quando eles se contraem, eles promovem o encurtamento do músculo como um todo. Quando a gente analisa os sarcômeros microscopicamente, a gente pode perceber que existe nas suas extremidades algumas linhas escuras, que a gente chama de linhas Z. O sarcômero é todo o espaço que existe entre duas linhas Z. Ao lado dessas linhas Z, a gente encontra uma região que é mais clara. Essas regiões recebem o nome de banda I. Elas são compostas de filamentos finos. A parte mais central do sarcômero é uma região mais escura. É onde tem os filamentos finos, que são sobrepostos dos filamentos grossos. Essa região recebe o nome de banda A. Na região central dessa banda A gente tem a zona H, que é a região onde apresenta apenas filamentos grossos. Mas o que são esses filamentos grossos e filamentos finos? Os filamentos grossos são compostos de uma proteína chamada miosina. Quando a gente observa a estrutura da miosina, a gente percebe a semelhança dela a dois tacos de golfes entrelaçados. Os filamentos grossos são compostos não só por uma, mas por várias moléculas de miosinas que vão estar associadas cauda a cauda, porque a estrutura da miosina ela é dividida em cabeça da miosina e cauda da miosina. Já os filamentos finos, eles vão ficar ancorados nas linhas Z. Eles são compostos principalmente pela proteína actina. A organização da actina vai lembrar dois colares de pérolas torcidos. Cada filamento fino contém, além da actina, mais duas proteínas, que é a proteína troponina e tropomiosina. Agora, tendo em vista todos esses aspectos da anatomia muscular, a gente pode finalmente falar sobre a contração. Dentro do sarcômero, a actina e a miosina ficam organizadas de modo que elas não se tocam, mas existe um lugar na actina que tem uma forte atração pela cabeça da miosina. Esse local é chamado de sítio de ligação entre actina e miosina. Mas existe no meio do caminho um complexo proteico que tampa essa região. É chamado complexo troponina-tropomiosina. Para que exista realmente a contração, precisa passar por uma série de processos para que finalmente esse complexo troponina-tropomiosina saia do caminho, a miosina consiga encostar na actina, tracionar seus filamentos e realizar a contração do sarcômero. Mas para que a troponina e a tropomiosina saia do caminho, a molécula de troponina precisa se ligar a uma molécula de cálcio. Mas o cálcio ele não fica exposto no sarcoplasma. Ele fica armazenado em cisternas que são chamadas de retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático ele é sensível à voltagem, ou seja, quando ele recebe uma certa voltagem, ele libera no sarcoplasma o cálcio. Esse estímulo elétrico ele vem do sistema nervoso, mais especificamente de um neurônio motor. Quando esse estímulo atinge o músculo, ele atravessa os túbulos T, atinge o retículo sarcoplasmático e o retículo sarcoplasmático, por fim, libera o cálcio no sarcoplasma. Esse estímulo ele é chamado de potencial de ação. Quando esse potencial de ação passa do cálcio para o sarcoplasma da fibra muscular, ele pode, por fim, se ligar à troponina. A troponina ela sai do caminho e libera esse sítio de ligação entre a actina e a miosina. Mas um último detalhe de todo esse mecanismo é que a miosina só vai se ligar efetivamente à actina se ela estiver energizada. Como toda energia que vem do nosso corpo, essa energia vai vir de uma molécula chamada adenosina trifosfato, que a gente conhece como ATP. Na cabeça da miosina existe uma região que é específica em realizar a hidrólise desse ATP, a quebra da molécula de ATP em ADP mais P, ou seja, adenosina disfosfato mais fosfato. Aí ela consegue pegar essa energia e armazenar mesmo antes dela se ligar à actina. Agora sim, a miosina está energizada, o complexo troponina e tropomiosina está fora do caminho,
Aí ela pode, enfim, encostar na quitina, fletir a sua cabeça e tracionar os filamentos da quitina em direção ao centro do sarcômero, encurtando esse sarcômero e promovendo a contração muscular. Depois disso, outra molécula de ATP se liga à cabeça da miosina, fazendo com que ela volte à sua conformação atual. Esse ciclo dura enquanto tiver cálcio no citoplasma. Quando esse potencial de ação que está vindo lá do nosso sistema nervoso cessa, os cálcios são bombardeados de volta para a cisterna que ele estava, no retículo sarcoplasmático, a contração cessa e o músculo volta ao seu estado de repouso. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho. A gente espera que vocês tenham entendido e sirva como base de estudo. Compartilhe com seus amigos e até a próxima!